Fala galera! Hoje vamos falar sobre a Revolução Americana, ou popularmente conhecida como a Independência dos Estados Unidos. Não esqueçam de pegar um papel e uma caneta para anotar as informações e gabaritar na sua prova. A Revolução Americana foi um evento fundamental na história dos Estados Unidos e teve um impacto significativo no mundo como um todo. A Revolução Americana foi um movimento político que ocorreu nos Estados Unidos durante o final do século XVIII. Foi um período de conflito e tensão entre as 13 colônias americanas e o Império Britânico. O maior império na história da humanidade, chegando a dominar quase um quarto do planeta. Era tanto território que foi apelidado de o Império no qual o Sol nunca se põe. O movimento culminou em 1776, quando as colônias declararam sua independência à Grã-Bretanha e estabeleceram os Estados Unidos da América. A Revolução Americana teve um impacto significativo na história mundial, estabelecendo um modelo de governo republicano democrático e influenciando outras lutas por independência em todo o mundo. Para entendermos melhor esse cenário, precisamos olhar para o passado e refletir sobre a conjuntura histórica pré-revolução. O primeiro fator a ser analisado é a influência do pensamento iluminista. Esse termo foi criado por Immanuel Kant em 1784 e significa ilustração. Em outra linguagem, seria trazer luz ou esclarecimento para a famosa Idade das Trevas, onde imperava o antigo regime, aquele modelo político onde havia forte influência da Igreja Católica e de reis absolutistas. As ideias iluministas de liberdade de expressão, de liberalismo político, jurídico e econômico começam a se expandir até chegar à Nova Inglaterra ou 13 colônias inglesas. O início da colonização, então. A chegada do navio Mayflower a Massachusetts em 1620 trouxe consigo colonos puritanos que estavam fugindo de perseguição política e religiosa. Eles eram um grupo de protestantes que se opuseram ao Estado após a oficialização do anglicanismo. Os próprios puritanos não se autodenominavam assim. Essa designação era fruto de ironia de seus opositores. Eles se baseavam nas doutrinas calvinistas e deram origem ao presbiterianismo e outras religiões. Esses primeiros colonos são conhecidos na tradição estadunidense como pais peregrinos. Como era a administração nas 13 colônias pré-revolução? Primeiro, era uma colonização de povoamento. Não significa que não houve exploração. As colônias do norte se desenvolveram mais ligadas à indústria por conta do clima desfavorável. Já as colônias do sul desenvolveram o famoso plantation, uma grande propriedade de terra monocultora. Em outras palavras, produzia apenas um único gênero agrícola que utilizava a mão de obra escrava. E como era a administração colonial? Ela era realizada pelos próprios colonos, apesar de haver representantes da coroa na colônia. Os colonos consideravam-se cidadãos ingleses, com os mesmos direitos dos habitantes da Inglaterra. Os colonos exigiam participação direta no parlamento britânico e principalmente no contexto de aprovação de tributos e impostos, pois isso recairia sobre as colônias. E a Inglaterra? Ela não via com maus olhos essa autonomia das 13 colônias. No século XVII teremos então as grandes revoluções que assolaram a Inglaterra, como por exemplo a Revolução Puritana. A Revolução Puritana, nós vamos ter a figura de Oliver Cromwell, né? Ele, o Lorde Protetor da Inglaterra, e que também vai criar o Ato de Navegação. Temos também a Revolução Gloriosa, ou conhecida como Incruenta, onde não houve derramamento de sangue. Teremos também a Guerra da Escócia, a Escócia tentando se tornar independente em vários momentos. Teremos a Guerra na Holanda, essa guerra por conta do Ato de Navegação criado por Cromwell, uma lei que pretendia eliminar a concorrência holandesa no comércio internacional. Queria elevar a Inglaterra à condição de potência marítima no comércio europeu. O Ato de Navegação determinava que todas as mercadorias a serem comercializadas pela Inglaterra, elas deveriam ser transportadas por navios ingleses ou por embarcações pertencentes ao país com o qual a Inglaterra realizava negócios.
prejudicando assim quem? A Holanda. A Holanda fazia esse transporte para um bom número de países e lucrava muito com essa prática. Outro fator que prejudica a Inglaterra foi a Guerra dos Sete Anos. A guerra ocorrida entre 1756 a 1763. Guerra entre Inglaterra de um lado e a França, a Áustria e seus aliados do outro. Essa guerra foi por terras na América do Norte, principalmente por impasses onde hoje é o Canadá. A Inglaterra vence essa guerra, mas sai quebrada. A consequência? Aumento de impostos sobre as colônias. A reação das 13 colônias. Sem representação no parlamento, não terá taxação aqui. Uma curiosidade aí para vocês é que a Inglaterra, ao invés de trazer tropas militares para as 13 colônias, ela deu treinamento militar aos colonos em meio a toda essa turbulência. Isso foi um grave erro que ela acaba cometendo. Através de todos esses acontecimentos, nós teremos a Inglaterra saindo de uma negligência salutar, uma espécie de abandono com pouca interferência, uma liberdade para as colônias devido às guerras e às revoluções sofridas pela Inglaterra. Nós vamos sair então de uma negligência salutar para um arroxo colonial. Arroxo colonial, então, leis que aumentaram impostos e a presença militar da metrópole na colônia. Como, por exemplo, podemos citar primeiramente a Lei do Açúcar. Ela estabelecia a cobrança de impostos sobre todo o açúcar que não fosse produzido em alguma região de domínio inglês. É importante lembrar do comércio triangular. O comércio triangular ele foi um sistema comercial que envolvia a troca de bens entre 3 continentes: a Europa, a África e a América. O comércio triangular tinha 3 rotas principais. A primeira rota era a partir da Europa, onde as mercadorias como têxteis, armas, bebidas alcoólicas e metais preciosos eram levadas para a África. A segunda rota envolvia o transporte de escravos africanos para as Américas. A terceira rota consistia em bens produzidos na América, como o açúcar, o tabaco, o algodão, que eram enviados para a Europa. Esse sistema comercial teve um grande impacto no desenvolvimento da economia mundial e na história da escravidão. Nós temos uma outra lei conhecida como a Lei do Selo. Essa lei exigia que todos os documentos impressos nas colônias, como jornais, contratos, livros, testamentos e licenças, fossem impressos em papel selado, comprado de agentes designados pelo governo britânico. No entanto, essa lei foi vista pelos colonos americanos como uma tentativa do governo britânico de exercer controle sobre eles e aumentar a carga tributária. As manifestações públicas contra a lei foram intensas. Colonos americanos organizaram boicote aos produtos britânicos e os comerciantes se recusaram a vender ou comprar papel selado. A pressão popular foi tão grande que a lei acabou sendo revogada em março de 1766. Temos uma terceira lei chamada de Lei do Aquartelamento. Ela foi uma legislação promulgada pelo Parlamento Britânico em 1765. E ela exigia que as 13 colônias americanas fornecessem alojamento e suprimento para as tropas britânicas estacionadas no território americano. A lei do aquartelamento foi vista pelas colônias como uma violação de seus direitos e privacidade, uma vez que os soldados britânicos poderiam ser alojados em casas particulares e estabelecimentos comerciais, sem o consentimento dos seus proprietários. A resistência à lei do aquartelamento foi um dos fatores que levaram à crescente tensão entre as colônias americanas e a Grã-Bretanha. Nós temos também a lei do chá. O chá era um produto muito consumido nas 13 colônias, sendo o principal produto de exportação da Companhia das Índias Orientais. As 13 colônias compravam diretamente da Companhia das Índias, porém o preço do imposto sobre o chá foi alarmante. A lei foi uma das medidas do parlamento britânico para reprimir a crescente revolta dos colonos americanos. Os colonos realizaram então protestos e boicotes contra o chá britânico, como a famosa festa do chá de Boston. Nesse cenário nós vamos ter 60 homens disfarçados de índios
Eles vão invadir 3 navios da Companhia das Índias, ancorados lá no porto de Boston, e vão jogar mais de 340 caixas de char ao mar. O governo britânico respondeu com medidas duras, incluindo a promulgação de leis intoleráveis, em 1774. Essas leis restringiam ainda mais a liberdade colonial e intensificaram a hostilidade entre as colônias americanas e a Grã-Bretanha. Primeiro, essa lei fechou o porto de Boston até que a cidade pagasse pelos danos causados. Segundo, substituiu o governo local por um governo nomeado pelo parlamento. Terceiro, permitiu que os oficiais britânicos que cometessem crimes em exercício de suas funções fossem julgados na Grã-Bretanha, em vez de serem julgados nas colônias americanas. Quarto, criou-se a Lei do Alojamento. Exigiu que os colonos americanos fornecessem alojamento e alimentação para soldados britânicos estacionados em suas colônias. Além dessas leis, outras legislações também foram aprovadas, incluindo uma que reforçava a lei do aquartelamento de tropas em todas as colônias americanas. E outra ainda que expandia o território do Quebec e concedia maior liberdade religiosa a católicos. Isso irritou muito os colonos protestantes. As leis intoleráveis foram consideradas um abuso de poder pelo governo britânico e uma violação dos direitos dos colonos americanos. Essas leis ajudaram a aumentar ainda mais essa tensão que havia entre as colônias americanas e a Grã-Bretanha. Nesse cenário, difundia-se pelas colônias as ideias iluministas de liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade política, do liberalismo econômico. A partir de então, teremos o primeiro Congresso da Filadélfia, que foi uma reunião realizada entre 5 e 26 de setembro de 1774 na cidade da Filadélfia. O Congresso reuniu 56 delegados de 12 das 13 colônias americanas. A Geórgia não enviou representantes. Durante esse congresso, os delegados discutiram formas de protestar contra as leis britânicas e unir as colônias em um esforço conjunto. Eles até redigiram uma petição ao governo inglês, que nada fez. Os ingleses realizaram ataques nas regiões de Lexington e Concord para acabar com os depósitos de armas controlados pelos colonos. Era o início então da Guerra de Independência. Nesse cenário houve o segundo Congresso da Filadélfia, onde os colonos declararam um rompimento total com a Inglaterra. Temos a importante influência de um jornalista britânico chamado Thomas Paine. Ele migra para a América antes da Revolução e ele escreve um panfleto Common Sense, afirmando que a causa da América era a causa da humanidade. Nesse cenário aparece também o general George Washington, um rico proprietário rural que foi nomeado comandante das tropas para lutar contra os ingleses. Lembrando também que George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. No começo, os colonos estavam em desvantagens, pois havia batalhas simultâneas em diversas regiões das colônias. Mesmo nesse clima de incerteza, representantes das colônias aprovaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776. O seu redator foi Thomas Jefferson, com a colaboração de Benjamin Franklin e John Adams. Interessante é nós pensarmos que George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, seguido depois por John Adams e em terceiro lugar Thomas Jefferson, ambos que participaram aí do movimento da Revolução Americana. Em 1778, os colonos receberam a ajuda da França e da Espanha e também das Províncias Unidas, atual Holanda. Em 1781, o exército inglês foi vencido e somente em 1783, 2 anos após o término da guerra, que a Inglaterra reconheceu a sua independência. Além disso, os ingleses tiveram que entregar o Senegal e parte das Antilhas à França e a Flórida à Espanha. Finalizamos aqui o processo de independência das 13 colônias, mas não para por aí, tem muita história ainda pela frente. Espero que tenham gostado, valeu, tchau!